Olá, meus queridos alunos do sexto ano A e B. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre o sistema solar. Paramos aí na página 58, falando sobre o Sol. Eu trouxe aí uma imagem, um slide para vocês verem sobre o Sol, né? É a estrela mais próxima da Terra, aliás, é a única estrela que rege o nosso sistema solar pela interação com a força gravitacional. É a estrela mais próxima da Terra, com distância aproximadamente de 150 milhões de quilômetros de nós, é responsável por manter todo o sistema solar. Sua interação gravitacional, 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, tá? Então, o Sol também tem uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius, né? Enquanto a temperatura da Terra é só 5,5 milhões de graus Celsius, o Sol tem 15 milhões, né? Calor aí suficiente para mantê-lo aquecido por muitos anos. Depois do Sol, tem definições sobre os planetas, tá? Então, vamos começar falando de Mercúrio, que é um planeta mais próximo do Sol, um planeta quentíssimo. Mercúrio tem temperatura de aproximadamente 400 graus Celsius. Ele não tem atmosfera e água alguma, a atmosfera dele é bem densa, água em hipótese alguma. Lembra muito a Lua, ela é seco e cheio de crateria. Então, Mercúrio é pequeno, fica mais próximo do Sol, temperatura de 400 graus Celsius, e tem um aspecto parecido com o da Lua, cheio de crateras. Crateras são buracos. Por que ele tem isso? Porque ele é bastante atingido por meteoros e por meteoritos, tá? Então, cada vez que ele leva uma pancada dessa por um meteoro, ele ganha uma cratera nova, e aí ele fica cheio de cratera. Vênus, né? Vênus é um planeta um pouquinho menor que a Terra, tá? Com a estrutura muito parecida, um núcleo de ferro, manto rochoso e uma crosta. Ele tem manto e crosta e núcleo, né? Formado de ferro, igual ao nosso planeta. O nosso planeta também, no centro, é ferro e níquel, né? Aí vem rochas derretidas para o manto e depois a crosta, né? Então, Vênus é bem parecido. Porém, não existe vida por conta da sua temperatura altíssima, né? A atmosfera de Vênus é 90 vezes mais densa que a da Terra, tá? Formada principalmente por carbono e nenhuma existência de oxigênio. Terra é o terceiro planeta do sistema solar, tá bom? Temperatura em média de 15 graus Celsius, temperatura perfeita, por isso há condições de vida, porque além de uma temperatura boa, nós temos água no estado líquido, né? Isso é o que garante vida, e mais o oxigênio, que vocês estão percebendo que as outras camadas dos outros planetas não apresentam esse gás. Marte tem uma temperatura que varia entre 25 a 120 graus Celsius, tem a atmosfera muito rara, sabe-se que em Marte há pouca água, tá bom? E há uma água congelada nas calotas polares, pouquíssimo vapor de água na atmosfera, tá bom? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, né? Visto ao telescópio, está sempre coberto por uma nuvem, embora tenha um núcleo de ferro. Quase todo o planeta é uma imensa bola de hidrogênio e gás hélio. A temperatura chega a 110 graus Celsius. E ao redor de Júpiter tem partículas de anéis de poeira. Ele também é bastante atingido por meteoros e apresenta muitas crateras, tá? Urano também tem anéis, só que bem finos e escuros. Não é tão grandes como os de Saturno, né? Saturno é famoso pelos anéis, mas Urano apresenta uns anéisinhos finos, tá? Essa temperatura média chega de 200 graus Celsius por baixa densa camada de mistura de água, gases e amônia que envolve o núcleo rochoso. Saturno é conhecido pelos seus anéis, tá bom? Segundo maior planeta do sistema solar, porque o maior é Júpiter, depois de Júpiter vem Saturno. É famoso por seus anéis, que é constituído por pedaços de gelos que giram ao redor do planeta. Então, aqueles anéis de Saturno são partículas de gelo que ficam girando em torno dele, dá a impressão que ele possui esses anéis. Já foram identificados 7 anéis. A temperatura média é de 180 graus Celsius. O planeta é formado basicamente por hidrogênio e pequena quantidade de gás hélio. Netuno também possui pequeno núcleo rochoso ao redor. Netuno tem um oceano
em volta do seu núcleo, ele tem um pequeno núcleo rochoso, e em volta desse núcleo tem um pequeno oceano de ar, tá bom? Aí foram as descrições dos planetas. Tem umas informações que eu pulei, né, sobre tamanho, distância e órbita e período, que vocês vão ter que ler isoladamente, porque são informações importantes, vocês precisam saber, tá? E vocês vão ler isso aí depois. Então, existem outros corpos no sistema solar? Existe, tá? Existem outros corpos, entre eles estão aí os asteroides, que são corpos celestes rochosos formados de metálica que orbitam no Sol. Não podem ser considerados planetas porque não têm massa e também não apresentam tamanho suficiente para isso. Eles são rochas gigantescas sem formatos assim definido, eles têm formato variável, geralmente é formado pelo carbono, silicato e metais, tá? E como é que os astrônomos sabem disso? Eles ficaram sabendo disso pelos estudos feitos com os asteroides e meteoros que atingiram o planeta. Quando eles caem e atingem a superfície, os astrônomos vão lá, aproveitam para fazer esse estudo e aí descobrem de que é que eles são formados, né? E são formados principalmente por carbono, silício e metais, tá? Ainda possui ferro e níquel, tá bom? Esses meteoros, no entanto, todas as suas informações existem por conta dos que já atingiram a Terra. Os cometas. Gente, os cometas também são corpos rochosos formados por carbono, né? Apresentam estrutura rochosa. E o que difere ele dos outros corpos é que eles apresentam uma cauda. O cometa é o menor corpo contido no sistema solar, possui semelhança com um asteroide e é constituído majoritariamente por gelo. No passado, os cometas produziam medo nas pessoas, né? Mas hoje eles trazem apenas curiosidades. Essa cauda incandescente que eles possuem é devido ao gelo. Quando se aproximam do Sol, isso aí vai juntando com os gases e vai formando essa cauda. Os cometas têm uma parte sólida, um núcleo formado por rocha, poeira, gelo congelado. O núcleo pode variar de 100 metros a quase 40 quilômetros, tá bom? E aí o núcleo, a cauda do cometa é geralmente brilhante, uma vez que reflete a luz do Sol. À medida que ele se afasta do Sol, a cauda e a cabeleira somem. Eles só vão apresentar essa cauda e essa cabeleira aí quando se aproximam do Sol, por conta da questão do gelo e do gás que tem em volta deles, aí reflete a luz do Sol e dá a impressão aí que eles têm essa cauda gigantesca. À medida que eles vão se afastando, eles vão perdendo esse brilho, essa cauda, e fica só a rocha, tá? Isso pode atingir o planeta? Pode sim, gente. O cometa mais famoso é o cometa Halley, que passa por perto da Terra a cada 76 anos, né? Houve aí um astrônomo chamado de Edmund Halley. Ele percebeu que esse planeta passava e ele fez um cálculo e calculou que em 1758 o cometa estaria passando novamente. De fato, aconteceu que o cometa passou, só que Edmund não estava mais vivo para ver. Então, em homenagem a ele, batizaram aí esse cometa como Halley, né? Em homenagem ao astrônomo Edmund Halley. Meteoritos, meteoroides, meteoros e meteoritos. Gente, são praticamente a mesma coisa, tá? São a mesma coisa. A diferença é o local onde cada um se encontra. São corpos, são fragmentos de materiais rochosos também, só que bem menores. Eles podem atingir a Terra constantemente, porque a chuva de meteoros que atingem o planeta, dependendo de uma posição que a Terra está, tá bom? E aí, por que recebem nome diferente quando estão em locais diferentes? Pronto. Vão ser chamados de meteoroides quando eles ainda não estão na atmosfera terrestre. É essa primeira imagem que eu coloquei para vocês, ó, tá? Estão vendo que tem a Terra e os meteoroides se aproximando. Aí eles não estão na atmosfera terrestre ainda, são chamados de meteoroides, tá bom? A partir do momento que eles entram na atmosfera da Terra, eles já podem ser vistos daqui da Terra a olho nu. E aí eles passam a ser chamados de meteoros, tá? Dessa chuva brilhosa, com esses raios brilhosos, tá? A força gravitacional atrai esses corpos para a Terra, tá? É a força gravitacional da Terra que atrai esses meteoros para ela. Isso
faz com que eles atinjam, né? Às vezes eles são apenas risco luminoso. A gente vê aqueles no céu passando aqueles fiapos para lá e para cá, que algumas pessoas chamam de estrelas cadentes, mas não são. Ali são meteoros, tá? Meteoritos passando perto da Terra e podem ser vistos a olho nu. Quando entram na atmosfera, vão ser chamados de meteoros. E quando eles caem, que já estão aqui no nosso solo, são chamados de meteoritos. São os fragmentos maiores que caem na Terra. Essa imagem aí que eu coloquei, onde tem essas várias pedrinhas, tudo isso aí são meteoritos que atingiram a Terra. Então, meteoroides, meteoros e meteoritos são os mesmos corpos celestes, tá? São fragmentos rochosos que existem no universo que podem cair no planeta Terra. Só que quando estão fora da atmosfera, são chamados de meteoroides. A partir do momento que passa na atmosfera e a gente vê aqueles riscos passando no céu, aí sim são chamados de meteoros, tá? Dá para ser visto aqui da Terra. À noite, se você ficar observando o céu, você vai ver. E quando eles caem realmente na Terra, né? Geralmente eles caem no mar, mas eles caem também no solo. Aí são chamados de meteoritos, são fragmentos rochosos, tá? E aí nós encerramos o nosso capítulo com o conteúdo sobre existe vida em outro planeta. Então vocês têm um texto aí enorme falando que não existe vidas em outros planetas. Cientificamente comprovado? Não, gente. Eu coloquei essa imagem aí desse meteoro marciano, que o texto traz para vocês que esse meteoro marciano veio de Marte e caiu na Terra, e os cientistas achavam que ele trazia fragmentos de vida, né? Restos deixados por bactérias. Mas isso não foi comprovado, não foi cientificamente provado que era realmente fragmentos de seres vivos, e então foi descartada aí essa hipótese. Outra coisa que nos prova que não existe vida em outros planetas é que nem os astrônomos, nem os cientistas encontraram ainda. Existem aí essas antenas esses radiotelescópios aí que eu coloquei a imagem abaixo do meteoro. Isso aí é para captar radiação de outros planetas, para ver barulhos, ruídos. Além de estudar o universo, ele tem essa função também, tá? Traz essa informação. É uma tecnologia para transmitir ondas de rádio, podendo procurar com o radiotelescópio. Os radiotelescópios, além de serem utilizados para estudar corpos celestes, têm sido empregados na procura de sinais de rádio emitidos por civilizações, ou seja, por outros povos que existem em outros planetas, caso venha a existir. Até agora eles não captaram nada, o que significa dizer que não existem esses seres, que não existem esses seres vivos em outros planetas, né? O universo é gigantesco, vai ser demorado para encontrar, tá bom? Mas por enquanto, cientificamente, nada comprova que exista vida em outros planetas. Então aí nós encerramos o nosso capítulo sobre o sistema solar. Eu vou deixar para vocês a atividade da página 68 e 69 para serem feitas. Próxima semana eu mando para vocês o gabarito desse exercício, mas vão ter que fazer, porque eu só mando o gabarito quando me enviarem na plataforma. E na próxima aula começaremos a Terra e seus satélites, tá bom? Então, até a próxima e vão fazer a atividade de vocês agora.